O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Mas quais são os erros de um discipulador? A soberba, o abuso e o poder e o desequilíbrio emocional. Neste mundo, aqueles que exercem autoridade e domínio são considerados grandes. Jesus diz que no reino de Deus a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. O servo de Deus que tem o Espírito Santo em sua vida jamais almejará posições mais altas, a fim de exercer autoridade ou domínio pelos outros. Pelo contrário, dedica sua vida em ajudar os outros, principalmente na luta pelo bem espiritual de todos. Pois esse é o mandamento de Cristo quando fala em Mateus 20, versículo 26 e 27. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso serviçal. Os pastores que são chamados e são submissos ao sumo pastor, que é Cristo, andam e pastoreiam, deixando-se ser guiados pelo Espírito Santo, cuidando das ovelhas com muito amor e carinho, fazendo dos cristãos discípulos, alimentando-os com a palavra e os protegendo, conforme as Escrituras. Os pastores devem se guardar da ambição pelo dinheiro. Caso contrário, irão massacrar as ovelhas, se alimentando da sua gordura, se vestindo com a sua lã e degolando as que estão bem cevadas. Nenhum pastor deve enriquecer da obra de Deus, sugando as ovelhas, pois aqueles que se deixam dominar por esse desejo ficam à mercê do pecado da cobiça. A sede de poder faz com que as ovelhas sejam dominadas e não submissas, e não servidas. Sendo assim, elas passam a obedecer, mas não por amor, mas por medo. Não pela ação do Espírito Santo, mas pela imposição do homem. Não por amor e respeito, mas por obrigação. As ovelhas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo com muito amor e compreensão, pois foi esse o exemplo de pastoreio que Cristo nos deixou. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, versículos 2 e 3. Cristo se fez homem e obedeceu à lei. Foi humilde, se deixou ser humilhado, foi servo, servindo a humanidade com sua própria vida. Tomou sobre si a natureza humana, com suas tentações, humilhações e fraquezas, porém sem pecado. Deixou sua glória celestial, foi tentado, sofreu maus tratos, foi odiado, até ser levado à morte de cruz. Mas nem por isso ele deixou de ser rei. Nem por isso ele deixou de ser o Senhor dos senhores, nem por isso ele deixou de ser Deus. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 5, 6 e 7. A humildade deve ser o sinal distintivo de todo o povo de Deus. É a ausência de orgulho de si mesmo e da soberba. Pois o sentimento de humildade nos trará consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando ou daquilo que já alcançamos. Semelhantemente entre vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 5, 6 e 7. O discípulo, para liderar a obra de Deus, precisa ser autêntico, preciso e eficaz, mas não pode ser levado pelo desequilíbrio emocional. Para que faça uma boa obra, sempre em obediência ao sumo pastor, que é Cristo, e que precisa obter o controle de si mesmo. Isso só será alcançado através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espíritos. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, de 22 a 25.